cidadania, moral e ética, nós vamos falar sobre um outro assunto. Como se chama esse assunto? Saber falar, saber ouvir. Nas páginas 44 a 48. Acompanhem comigo aí da casa de vocês a leitura. O texto vai da página 44 até a página 46. Então, da 44 a 46 é somente texto. As atividades mesmo desse assunto estão na 47 e 48 somente. Tudo bem? Acompanhem comigo o texto. Para começar, há momentos na sala de aula nos quais conversamos muito e esquecemos que a professora tem muita coisa para fazer conosco. A gente vai falando e brincando e o tempo vai passando. A professora sempre espera. Sabe como ela faz? Fica quieta, em silêncio, parece que se transformou em uma estátua. Aí cada um de nós vai parando e parando até que os últimos que estão falando percebem que suas vozes estão muito altas. E aí o silêncio é total. Nossa professora, na maior tranquilidade, diz: então, agora que estamos todos em silêncio, vamos ouvir. E aí ela começa a aula. É verdade, né? Às vezes eu até chamo atenção quando nós estamos em sala de aula. Mas tem vezes que eu paro, fico em silêncio, observo até que todo mundo perceba que precisa dar atenção, né? Precisa parar, ficar em silêncio para ouvir o que a professora tem a falar, o que eu tenho a falar com vocês, não é? Tudo bem que o nosso tempo em sala de aula mesmo esse ano foi curto, mas quem sabe se nós voltarmos, né, ainda dá tempo de concluir a interação em sala de aula entre nós, né? Mas isso é bem verdade. A professora tem que parar para falar e vocês, como alunos, também têm que parar para ouvir. Da mesma forma que se vocês precisarem falar, eu como professor ou as outras professoras também temos que parar para ouvir vocês. Tudo bem? Continuando. Era uma vez, página 45. Saber ouvir, por Fábio Lisboa. Era fim de tarde e o avô passeava com o neto por uma das movimentadas praças da barulhenta cidade em que viviam. Havia o barulho de pessoas, celulares, carros, ônibus, buzinas, sirenes, construções. Estão ouvindo as cigarras cantando? O avô falou, perdão, o menino falou, não vou. Aí depois ele falou, chegue mais perto, elas estão ali. Aí ele falou, nunca ouvi uma cigarra por aqui. Será que elas ainda existem na cidade, vô? O avô se abaixou próximo ao banco da praça, falou, as cigarras se mimetizam, disfarçam-se na folhagem e é difícil ver as danadinhas, mas sei que estão por perto. Ainda moram por aqui sim. Se formos de encontro ao som que emitem, talvez possamos ver a vibração de suas membranas, que é como cantam. O neto se abaixou e conseguiu enfim ouvir a cigarra. Esta, com medo, parou de cantar, mas os três continuaram lá, observando-a, e quando a cigarra percebeu que o avô e o neto não lhe representavam perigo, recomeçou a melodia. Os dois conseguiram vê-la e ouvi-la direitinho dessa vez. Então, o que eles aprenderam? Aprenderam a ouvir, né? O menininho, né, o neto, não sabia até então ouvir o som da cigarra. Mas o que o avô, que é mais experiente, um adulto, né, já conhecia sobre a vida das cigarras, fez o quê? Explicou a ele, né? Como deveria ser feito, como que era o modo das cigarras, né? Cantarem, o que elas faziam, né? Qual era o comportamento das cigarras, não é? E aí sim eles aprenderam a ouvir. Página 46, continuando. Vô, como você consegue ouvir tão bem? Na verdade,
Eu não ouço mais tão bem, disse o avô, mas aprendi a prestar atenção ao que vale a pena ser escutado. E naquele momento a criança e o velho ouviam muito bem a natureza da cidade. Veja que muitos passam e poucos escutam o som das cigarras. Agora veja o que acontece se alguém ouvir este som baixíssimo. O avô tira do bolso e deixa cair delicadamente uma moeda na calçada. Na mesma hora, mesmo com a poluição sonora ao redor, muitos sons de carro, de motos, ônibus, várias pessoas ainda assim olham para o chão bem na direção do dinheiro. Tá vendo? Como que o som do dinheirinho caindo todo mundo ouve, né? Viu? Não se trata de ouvir, mas de saber ouvir. Saber o que ouvir e escutar melhor. Legal a história, né? Gostaram? Pois é, eu também gostei muito. E a gente aprende muito com essa história. A gente tem que saber ouvir, né? Às vezes a gente ouve de tudo. Uma música legal e tal. Eu gosto de ouvir a minha colega conversar comigo na hora da aula. Mas e ouvir a aula? Todo mundo gosta? Professora, às vezes é muito chato ficar ouvindo toda vez falar sobre atividade. Mas faz parte da formação de vocês, né? Vocês querem alcançar uma área maior na vida de vocês, estudar mais ainda, né? Independente do que vocês escolham ser quando vocês crescerem, qual a profissão, mas vocês precisam do estudo, não é? Então, para que esse estudo aconteça de uma maneira completa, dentro de sala de aula precisa saber ouvir, correto? Saber falar na hora certa, mas saber ouvir também o que lhe é ensinado. Mesma coisa quando a família está falando com vocês. Me ouve, eu estou te dando um conselho, né? Olha, não pode fazer isso. Aí você fica brincando e não ouvindo o que a mamãe, o papai, ou a vovó, ou quem mora com vocês está falando para vocês. Então tem que saber ouvir, saber falar na hora certa e saber ouvir a todo momento. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Atividades. Página 47. Número 1. Ouvir é sinal de sabedoria. Verdade. Quem sabe escutar o outro aprende mais e entende melhor o que está acontecendo. Porque enquanto escuta, o pensamento vai crescendo. Então, saber ouvir é ter também muita atenção. Quando alguém fala conosco, é muito importante parar e olhar para essa pessoa. Observe as cenas abaixo e circule as crianças que estão prestando atenção. Então, dessas cenas abaixo aí, quais são as cenas em que as crianças estão prestando atenção? Então, vocês vão circular as crianças dessas cenas, tudo bem? Que estão prestando atenção. 2. Quando a professora fala sobre um assunto e depois passa uma tarefa e alguns alunos não param para ouvir, o que pode acontecer com esses alunos que não a escutaram? Então, vocês vão pensar aí, né? E junto com a família, vocês vão escrever a resposta que vocês acreditam que seja a correta. Tudo bem? Se eles não escutaram, se a professora falou, né? E eles não pararam para ouvir, será que eles aprenderam? Pensem aí numa resposta e escrevam junto com a família. Página 48, atividade número 3. De acordo com o quesito anterior, que é a questão que eu falei anteriormente, marque um X no que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. Primeira bolinha, explicar bem o assunto. Será que eles vão saber explicar esse assunto se eles não ouviram? Segunda bolinha, tirar notas baixas. Eles não ouviram, né? Terceira, não vão aprender sobre esse assunto? É um risco também, né? Quarta bolinha, saber contar tudo o que aprenderam em casa? Será que eles vão saber? Pensem aí e marquem as que vocês
acredito que é o que irá acontecer com as crianças que não ouviram a explicação do professor. Número 4. Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar, mas há lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Existem lugares aí nessas imagens aí que as pessoas podem falar alto, né? Mas existem lugares aí que se eu entrar ou se eu estiver passando, eu não posso falar alto, não posso nem, igual, por exemplo, vou até falar um aqui, biblioteca. No lugar que possui uma biblioteca, uma escola que possui uma biblioteca ou uma biblioteca, às vezes a cidade tem uma biblioteca mesmo, né? Separadas de escola. Um lugar, uma biblioteca. Eu posso chegar nessa biblioteca e ficar falando? O recomendável não é falar, nem é ficar falando. É só ler, fazer a pesquisa, não é? Então essa aí eu já falei para vocês. As demais vocês vão pensar e vão circular a que vocês acreditam que sejam os lugares em que devemos ouvir e não falar alto, tudo bem? E assim nós concluímos esse assunto. E na próxima aula nós vamos entrar com outro assunto, tudo bem? E eu aguardo vocês em nossa próxima aula.